Que bom poder compartilhar com você da maravilhosa palavra do Senhor. E hoje a palavra do Senhor fala de algo muito importante que às vezes a gente não dá a devida importância a isso. Às vezes a gente não se atenta, né? Não tem a atenção voltada para essa situação. Eu falo do fato de que às vezes a gente vai falando as coisas sem pensar, falando sem pensar nas consequências, falando nos efeitos que a nossa fala possa produzir na vida de outras pessoas, e por não se preocupar com isso, muitas vezes a gente deixa de ser bênção na vida de outras pessoas e pode ser até pedra de tropeço na vida de alguém por causa daquilo que a gente fala, né? Então o negócio é muito sério. Falar é algo muito sério, é um privilégio poder se expressar, mas é algo muito sério. O ideal é que todo mundo refletisse antes de falar, o que não é bem a realidade, né? Mas vamos lá, irmãos, a palavra do Senhor nos diz em Provérbios capítulo 10, verso 11, e eu gosto muito desse verso. Provérbios 10, 11 diz o seguinte: a boca do justo é fonte de vida. Há versões que vai dizer que a boca do justo é manancial de vida, mas a boca dos ímpios abriga a violência. Entendeu que há uma diferença aqui? A boca do justo, daquele que busca a Deus, daquele que serve a Deus, é fonte de vida, é manancial de vida. Mas a boca do ímpio, daquele que não se importa com Deus, que não quer saber de Deus, a boca desse abriga a violência. Então, se você é alguém que vive para Deus, que busca a Deus, tenha mais cuidado, tenha mais cautela com as palavras que você diz. Provérbios capítulo 10, verso 19. Quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. Já parou para pensar nisso? Que quem não controla a língua é um insensato, e esse insensato diz muitas palavras, e o pecado está presente no meio dessas palavras? Verso 20. A língua dos justos é prata escolhida, mas o coração dos ímpios quase não tem valor. Provérbios capítulo 10, verso 21. As palavras dos justos dão sustento a muitos, mas os insensatos morrem por falta de juízo. Percebem aqui a importância de ter cuidado, de tomar cuidado com o que a gente fala, da forma como a gente fala, e também com o momento que a gente fala. Será que o que eu digo às pessoas abençoam as pessoas? Será que as minhas palavras são palavras que abençoam, que passam coragem, certeza, firmeza, disposição para essas pessoas, incentivam essas pessoas? Ou será que as minhas palavras, pelo contrário, são palavras de morte, palavras que trazem preocupação, que trazem medo, incerteza, dúvida? Será que as minhas palavras não têm gerado isso nas pessoas? Medo, incerteza, insegurança, será? E quando eu digo essas palavras que geram medo, incerteza e insegurança, eu estou servindo a quem? Meu Deus, tenha misericórdia de nós. Será que eu tenho sempre falado o que há de errado nas pessoas ou o que há de bom? Não que eu não vá exortar alguém, mostrar a alguém, tendo a oportunidade de fazê-lo, que aquela pessoa está fazendo algo de errado, está indo por um caminho errado, eu tenho que fazer isso. Não posso também ficar assistindo alguém que amo fazer o que é errado e não dizer nada. Mas será que o tempo todo eu estou sempre falando algo de ruim dessas pessoas ou algo de ruim para essas pessoas? Será que primariamente eu sou positivo ou negativo? Será que eu sou uma pessoa agradável de se conversar? Ou sou uma pessoa desagradável? Uma pessoa que está sempre pronta para reclamar alguma coisa? Uma pessoa que está sempre pronta para apontar um defeito, uma dificuldade, um fracasso de alguém? Será que eu sou assim? Será que eu tenho tomado o devido cuidado? Provérbios descreve a boca do justo como um manancial de vida. O verso 20 que lemos aqui chama a língua do justo de prata escolhida. O 21 diz que os lábios dos justos apacentam, alimentam, sustentam a muitos. Duas características constantes aqui nos versos que lemos. Uma pessoa que é justa e fiel a Deus de todo o coração, ela se preocupa com o que diz. Segundo ponto, palavras de cuidado e conforto para os outros, como o nosso Salvador Jesus Cristo falou. Falou palavras de vida. E nós também podemos e devemos encorajar e levantar o espírito de outros. Hoje mesmo, como fez o Senhor Jesus, o nosso modelo, nós também podemos e devemos dizer as palavras que vão trazer alegria,
coragem, esperança, correção às vezes. Mas que a nossa palavra, que o nosso abrir a boca seja para algo positivo e não negativo. Será que as pessoas que conversam conosco hoje, que tiverem a oportunidade de conversar comigo ou com você hoje, vão ver Jesus em nossas palavras? Será? Ou será que não? Será que da nossa parte o que elas ouvirão serão palavras grosseiras? Ou serão palavras ditas com sabedoria, ou de quem pelo menos procura falar com sabedoria? Nós podemos encorajar e levantar o espírito de outros. Nós podemos, para a glória do Senhor Jesus e graças ao Senhor, salvar vidas hoje com as palavras que nós dizemos. Salvar futuros, salvar famílias com as palavras que vamos dizer nesse dia. Uma palavra bem escolhida, irmãos, pode valer por 1000, pode falar por 1000. Uma palavra mal escolhida pode causar um dano terrível, um estrago terrível na vida de alguém. Talvez tudo que uma pessoa precisava ouvir para acabar com a própria vida é uma palavra negativa. Ou quem sabe, para desistir desta ideia, uma palavra positiva. Ver que há alguém que a considera, que tem carinho, que tem atenção. Alguém que precisa ouvir falar de Jesus, ao invés de ouvir falar de problemas, de assuntos inúteis, de assuntos que não acrescentam nada, de conversas inúteis e infames, de risadas, de piadas infames. Pessoas que precisam ouvir palavras que vão sustentá-las, que vão orientá-las, que vão salvá-las, que vão transformá-las. Será que eu vou passar pela vida de alguém hoje e ao invés de acrescentar algo de bom, eu vou acabar de destruir a vida dessa pessoa? Pela minha falta de paciência? Pela minha falta de paciência, de entender que algumas pessoas não compreendem as coisas da mesma forma que a gente entende? Com algumas pessoas a gente precisa ter um pouco mais de paciência ao falar? Oh, meu irmão, que o Senhor tenha misericórdia de mim e de você, para que sejamos um canal de bênção hoje e não de destruição, para que possamos servir ao Senhor através das nossas palavras e não ao inimigo de nossas almas. Pense nisso em nome de Jesus. Se você escolhe Deus, se você serve a Deus, se você quer ser justo para Deus, justo com Deus, um justo de Deus, tome cuidado com as suas palavras. Que o seu bom dia seja um bom dia e não um bom dia de canto de boca. Que o seu eu te abençoe seja dito por alguém que realmente quer abençoar e não alguém que o faz por obrigação ou por rotina ou por costume. A boca fala daquilo que o coração está cheio. A boca do justo é manancial de vida. Vigia a tua boca, meu irmão. Que você por inteiro, incluindo a sua boca, seja instrumento nas mãos do Senhor. Para abençoar sua casa, sua esposa, seu marido, seus filhos, seus vizinhos, até quem te persegue, até quem te deseja mal. Porque foi assim que Jesus disse que deveríamos fazer. É difícil às vezes, não é? Mas é possível. Porque se Ele diz que deveríamos fazer assim, é porque é possível. Amém? Pai querido e soberano Deus, em nome de Jesus, obrigado por esse dia. Te pedimos, ó Senhor, que revista-nos de sabedoria, para sabermos dizer palavras de vida. Palavras certas, palavras que transformam, palavras que apresentam o Senhor aos que estão perdidos, aos que estão cansados, aos que estão desesperançosos, ó Pai. Em nome de Jesus, usa-nos como instrumento em Tuas mãos, para a glória do Senhor. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.